O presidente Lula chegou neste domingo a Bruxelas, na Bélgica, e participa da cúpula que reúne países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e também da União Europeia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o professor, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Professor, como vai? Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Bom dia, bem, obrigado. Muito obrigado. Professor, já há uma possibilidade também do presidente Lula tentar, nesse encontro, debater a possibilidade do Mercosul ter um espaço maior em relação à União Europeia, esse debate que já vem sendo feito há alguns meses. O senhor acha que esse é um ambiente ideal para discutir também a aproximação do Mercosul com a União Europeia, ou o senhor acha que o governo brasileiro deve focar apenas nas questões europeias nesse momento? Não é o espaço ideal, essa é uma cúpula entre os países da América Latina e Caribe. São 33 países, com os países da União Europeia, são 27 países, 60 países, quer dizer, não dá para ter nenhuma conversa profunda num ambiente desse tamanho. O acordo entre União Europeia e Mercosul, um acordo já negociado, que está em ajustes. Esses ajustes de parte da União Europeia foram mais fortes do que o esperado, mas não é o lugar ideal para esse tipo de continuidade da negociação do acordo União Europeia-Mercosul. Pode haver alguma conversa informal, alguma tratativa lateral, mas não é o lugar certo para que isso aconteça. O que é positivo neste ambiente é que a União Europeia hoje está se tornando um espaço secundário na organização do mundo, quer dizer, os espaços principais Estados Unidos e China. Então, a União Europeia busca parceiros nos quais possa investir em setores industriais, se livrando um pouco da dependência da China, que ficou muito clara durante o processo da pandemia. Nesse sentido, a América Latina pode ser, sim, um bom lugar, um bom parceiro, e o Brasil, em particular, que é o principal país, a maior economia, aparece como esse parceiro mais confiável. Professor, muito bom dia. Nesses últimos tempos, muito se falou sobre a ordem cronológica das viagens de Lula, né? Esse primeiro seria mais importante, o que ele consideraria mais importante em relação à viagem? América do Sul, China, Estados Unidos. Agora, de todas essas viagens dele, a cúpula da CELAC deve ser a mais importante? Não, não é a mais importante. Vamos lembrar que a primeira viagem dele foi justamente para a cúpula da CELAC, na qual o Brasil retornou a esse exercício regional. Vamos lembrar que a CELAC é só um espaço de diálogo, ela não tem nenhum poder de implementar qualquer medida, é só um lugar em que os chefes de Estado, de governo dos países da América Latina e do Caribe, recordo, são 33, então é pouca coisa que dá para fazer com tanta gente. Batem papo, basicamente, acertam algumas linhas gerais da sua relação. Isso foi em Buenos Aires, né? Foi a primeira visita do Lula ao exterior. Esta é agora um exercício que a gente chama de birregional, entre a região da União Europeia e a região da América Latina e Caribe, e não é a mais importante. As viagens mais importantes, as visitas mais importantes são as bilaterais, nas quais o país realmente estabelece uma agenda concreta com um parceiro determinado. Nesse sentido, creio que a visita à China tenha sido a mais importante, e as visitas para os Estados Unidos, para a Argentina, os principais parceiros, nessas realmente medidas que afetam os ministérios e impingem responsabilidades, é que deixam marcas e que perduram no sentido de gerar políticas públicas. Professor Alberto Pfeiffer, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp, nossos comentaristas também participam dessa conversa. Schelp. Bom dia, professor. É claro que nesse contexto que nós temos a guerra na Ucrânia, é muito possível que os europeus busquem fazer, né, na declaração final desse encontro, alguma menção a essa guerra. No entanto, os países da América Latina, muitos deles muito próximos da Rússia, muito próximos da China, podem resistir aos termos que serão colocados. Como o senhor vê esse ponto? Pode ser um ponto aí de tensão entre a Europa e a América Latina, justamente nesse encontro que busca a aproximação entre os dois continentes? Certamente já é um ponto de tensão, de divergência. Para a América Latina, para o Brasil em particular, não interessa assumir posição, assumir qualquer lado nessa disputa, uma disputa europeia, Ucrânia, Rússia, naturalmente os países europeus mais alinhados com a Ucrânia. Então, para a América Latina, para o Caribe, não interessa se posicionar. Vamos lembrar que mesmo entre nós, países latino-americanos e caribenhos, não há posição comum, nós não temos lado que seja o melhor para todos os países da região.
Então não é o lugar certo, e se a Europa tentar forçar algo nesse sentido, vai ser algo que vai depreciar o resultado final do encontro. Quero lembrar de novo que é um encontro muito amplo, muito rápido, cujos resultados são muito mais em termos de imagem, em termos de propaganda, a oportunidade de uma foto conjunta, de demonstrar uma união entre duas regiões, do que propriamente de gerar resultados concretos. Capês. Bom dia, professor Pfeiffer. É possível afirmar que, com a guerra da Ucrânia e essa multipolaridade econômica que está se formando, até como reação, os BRICS estão agregando a cerca de 60 países, o dólar está sendo substituído pelas moedas do BRICS e também pelo ouro nas negociações. É possível dizer, nesse cenário, que a União Europeia tende a perder importância em relação a esses países, mesmo em relação aos Estados Unidos, China, independentemente dos Estados Unidos e China, a União Europeia tende a perder relevância econômica como parceira da região da América Latina e Caribe? Certamente a União Europeia tem perdido espaço no plano global. A pandemia e a constatação da dependência das nossas economias ocidentais com relação à China escancarou uma dificuldade muito grande que exige uma reorganização industrial. A União Europeia é o principal investidor na América Latina e no Caribe, investidor industrial, e busca, sim, aprofundar esses laços, fugindo da dependência da China e fugindo da disputa de poder entre Estados Unidos e China. A União Europeia, nesse sentido, tem nessa parceria uma oportunidade, tem anunciado já algumas linhas de financiamento para indústrias intensivas em energias limpas e que promovam a redução da brecha digital, como é assim chamado, né? Mas sim, a União Europeia tem perdido espaço no mundo e para a América Latina pode ser uma oportunidade, se apresentando como um parceiro confiável,